Olá, boa noite. Que a paz de Jesus continue conosco. Estamos começando mais uma conversa, né? Nessa noite de terça-feira. Agradecidos por essa oportunidade e vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, Vinha de Luz, com o nome do texto é Oração e Renovação, pelo Espírito de Emmanuel. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Paulo aos Hebreus. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não basta as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva, pede-nos a iniciativa. Não, nos teus dias de luta, portanto, faz os votos, promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueça da ação da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, como diz esse texto, oração e renovação, vamos iniciar a nossa renovação. Senhor Jesus, agradecidos estamos neste momento, onde vamos conversar, onde estamos tendo essa oportunidade de estudarmos juntos e aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Fortalece em nós, Senhor, a vontade de sermos melhores, de evoluir, de praticar os teus ensinamentos no nosso dia a dia. Que possamos, neste momento, agradecidos, felizes, iniciar a nossa conversa para a gente poder refletir um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, abençoando-nos e amparando-nos, hoje e sempre, que assim seja. Então, cabe-nos nesse momento conversar sobre o nosso estudo de hoje, que o tema é Boa Nova. E coube-nos a gente conversar e fica assim de uma maneira muito importante, porque
quando falamos em Boa Nova, nós lembramos e buscamos entender o que quer ser isso, o que é isso, né? E Boa Nova, né? Sempre nos foi dito que é uma boa mensagem, uma boa notícia ou boas novas. Portanto, o significado de Boa Nova, em termos mais simples, é a bondade, é a boa notícia feliz. Então, nós estamos nesse momento na nossa vida, né, precisando muito de notícias felizes. E essa notícia feliz, essa oportunidade de estudarmos, nesse estudo de hoje, nessa conversa de hoje, nos chega para falarmos sobre Jesus. Estamos no mês de Jesus, na oportunidade de conversarmos sobre Jesus, e a Bíblia, né, e os estudos bíblicos nos dizem, nos trazem que a boa nova quem nos trouxe foi Jesus. Mas, puxando para a brasa, para a nossa sardinha, que nós não somos bobos nem nada, nós vamos falar segundo o Espiritismo, a Boa Nova. Vamos conversar assim, tá? No livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, houve uma grande preparação para o nascimento de Jesus. Lá, Humberto de Campos retrata isso no início do livro, ele fala. E eu vou ler um trechinho para a gente poder entender que preparação foi essa, naquele século em que Jesus estava chegando, né, depois de ficar aquele tempo que já sabemos, se preparando para encarnar na Terra. E aí houve uma preparação aqui na Terra também, porque era Jesus chegando, né? Era a oportunidade que iríamos ter e nem sabíamos desse Cristo, né? Esse ser crístico chegando para nós. E aí Humberto de Campos coloca assim: como se o mundo persistisse uma abençoada renovação de valores no tempo, uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. Ele está falando de Caio Júlio César Otávio, que é o grande império, né? O imperador do mundo, que é influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Então, o momento ali onde se preparavam, né, essa preparação para a chegada de Jesus, estava mais ou menos em harmonia. E as pessoas estavam percebendo isso, mas não sabiam nem entendiam o porquê. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma, para terminar na mais de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima, quer dizer, por parte daqueles moradores, daqueles que moravam naquela circunstância ali em volta, né? E eles eram uma plebe, né? Pessoas sofredoras, mas estavam sentindo uma paz, sentindo algo diferente no ar, algo novo acontecendo e que ninguém sabia explicar. Olha que situação boa. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança enquanto o organismo das leis renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Então, em todos os setores as coisas estavam acontecendo de uma forma boa.
estava dando para sentir que alguma renovação, alguma coisa importante iria acontecer ali. E o Caio Júlio César, Otávio, o imperador do momento, contribuía para que tudo isso acontecesse. Ele não era uma pessoa forte, nem são, ele tinha uma saúde bem debilitada, mas em contrapartida ele era justo, muito justo. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores, e em todos os recantos permanecia sagrada emoção de segurança, enquanto os organismos das leis renovavam, distribuindo os bens da educação e da justiça. Então, vamos dizer que para aquele momento que antecedia antes, né? Tinha tantas guerras, tinha coisas ruins acontecendo, mas para a chegada de Jesus, ali estava acontecendo uma harmonia, tudo estava acontecendo de uma maneira melhor, no campo da educação, no campo da justiça, das artes, as coisas estavam fluindo muito bem, um equilíbrio para aquele momento. Era a chegada de um Cristo. Se o nosso retorno, nós, né? Quando chegamos aqui no mundo de provas e expiações, a grande maioria das vezes causa alegria, né, para a família, faz-se chá de bebê, chá de revelação, hoje em dia, né, já tem essa nova ideia, chá de revelação, as pessoas ficam querendo saber se é menino, se é menina, e aquela alegria pela chegada de um simples mortal, imagina pela chegada de Jesus, né? Como não foi preparado pela espiritualidade maior essa chegada, né? É uma chegada bendita para a família para o mundo, para todos nós. Imagina se os simples mortais como nós fazemos uma festa quando vai chegando um bebê na nossa família, imagina para a espiritualidade maior, para todos aqueles que sabiam quem era o Cristo, a chegada dele para todos nós. E nós podemos dizer, diante de nossa pequenez, que essa chegada de Jesus aqui, no mundo de provas e expiações, que ele escolheu para ser o Cristo daqui, para ser o nosso governador, já era a própria Boa Nova, né? Porque, pensa bem, até hoje nós temos a figura de Jesus como nosso mestre, como nosso organizador, como tudo na nossa vida. E aí Jesus tinha, né? Quando chegou aqui, ele já tinha se preparado, já tinha se demorado anos, né? Eu não me recordo quanto tempo ao certo ele se preparou, mas foram muito tempo para a chegada dele aqui no mundo de provas e expiações. Ele se preparou, né? Se ungiu para vir até aqui, deixar para nós os seus exemplos. E Jesus tinha uma missão, transmitir aos homens o pensamento de Deus. E somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, o que ele quer dizer? Isso está até na Gênesis. Na Gênesis, no capítulo 17, as predições do segundo Espiritismo. As plantas são as maldades, são as coisas ruins que Deus não direcionou para nós, né? E que, com o tempo, essas plantas vão ser arrancadas, são ervas daninhas, que é o que quer dizer, a nossa melhora vai acontecer. E que vai prevalecer aqui entre nós, que ele veio para trazer a mensagem de Deus, para que essas plantas, né, no caso, como ele falou sempre por parábolas, essas plantas vão ser erradicadas. E o que vai prevalecer é o bem, é o amor, né? Por isso que a missão dele era essa,
transmitir aos homens o pensamento de Deus e sua doutrina. E Jesus veio de uma forma que nos esclarece e trouxe para nós, até para aqueles que não querem olhar, mas todos já ouviram falar de Jesus. Mesmo aqueles que não o querem seguir, mas já sabem alguma coisa sobre Jesus. Há mais de 2000 anos, Jesus veio à Terra como filho enviado de Deus, para trazer à humanidade a mensagem de paz, que pudesse transformar os corações humanos, servindo como cordeiro, oferecendo-se para salvar a humanidade de seus pecados, já que aquela época era através das oferendas que se encontrava o perdão divino. E Jesus veio para mudar essa situação, né? Mostrar para nós que perdão divino não se alcança com oferendas, sim, oferendas materiais, e sim com a nossa renovação, com a nossa melhora, com a nossa luta interior de sermos melhores no dia a dia. De lá para cá, sua mensagem foi assimilada por muitos que mudaram a forma de viver nesse planeta, bem como deturpada por outros que utilizaram como forma de domínio e de poder, que no caso foram as guerras, né? Que as pessoas se lançaram nela dizendo que estavam criando algo cristão, lutando por Deus, lutando por uma renovação de Deus, e não foi esse o intuito de Jesus quando aqui chegou. A ideia principal de Jesus que é até hoje, é a nossa mudança, a mudança da humanidade, do que é chamado de pecados, de afastar desses pecados, de se melhorar, né? E naquele tempo, Jesus trazia na sua missão a implantação do amor nos corações dos humanos, para transformá-los, tornando pessoas melhores, rumo ao objetivo da evolução espiritual. Contudo, ainda falava por parábola, né? Como a gente conhece a parábola do bom samaritano, a parábola das virgens, e essas parábolas, conforme foram sendo deixadas, o homem teve a oportunidade de refletir em cima delas, porque ele trazia notícia de amor, trazia notícia de perdão, trazia notícia de renovação. E isso é o que realmente o mundo estava precisando naquela época muito mais, e agora também. Pouco se mudou, né? Há 2021, 20 anos que ele esteve aqui, deixando para nós esses exemplos, e pouco se mudou do entendimento da boa nova que ele trouxe. Mas não está perdido, nós ainda temos jeito, ainda vamos conseguir e estamos conseguindo evoluir, porque lá onde nós estávamos, nas barbáries, fazendo coisas do passado bem piores do que hoje, nós já não fazemos mais, mas já estamos evoluindo um pouquinho para sermos pessoas de bem, como Jesus quer, e que nós temos que lutar para ser, né? De lá para cá, sua mensagem foi assimilada por muitos, né? Muitas pessoas mudaram sua forma de viver nesse planeta, bem como deturpada por aqueles, como eu falei, que se envolveram nas lutas. Mas tem uma coisa que é de suma importância. Aquelas pessoas que se envolveram fecharam a sua mente para o mal e caminharam no sentido de melhorar, de fazer valer os ensinamentos, né, de Jesus. Jesus trazia a implantação do amor nos corações humanos para transformá-los, tornando pessoas no rumo de objetivo da evolução espiritual. Contudo, ainda falava por parábolas, como eu já falei, né? Ou seja, naquela época, a humanidade ainda estava preparada para
não estava preparada para compreender os conceitos existenciais importantes e ditos por ele naquele momento. Não seria interpretada como deveriam ser. E alguns deturparam, né? Como teve as guerras santas, e até hoje ainda tem guerra por conta de religião, de não entendimento da palavra de Jesus, que mata-se o próximo, né? Por religião, falta de amor, quando o que ele veio trazer para nós foi exatamente o contrário, foi o amor, foi a caridade, foi toda essa notícia de boa nova que muitos assimilaram e estão assimilando, e que outros ainda estão na luta por assimilar. Não, ou seja, naquela época a humanidade ainda não estava preparada, mas hoje em dia, com as evoluções, com as coisas que estão acontecendo, o ser humano vai conseguindo evoluir e entender de uma maneira melhor e se afastando mais do materialismo, né? Conceitos existenciais importantes e ditos naquele momento não seriam interpretados, deveriam ser deturpados da ideia central. Às vezes a gente ainda percebe isso no dia de hoje. A gente vê que por amor as pessoas ainda dizem que matam, por paixão as pessoas fazem coisas tristes, deturpam a palavra de Deus, né, de Jesus, trazendo para o seu interior, para a sua vivência, o ensinamento deturpado, precisando ser esclarecido. E o tema central é o amor ao próximo. Se a gente só amar ao próximo, a gente já está no caminho do bem. A gente vai pensar antes, né? Em meu lugar, o que faria Jesus? Né? E deturpando as ideias centrais do que é a vida neste mundo, em virtude do desarraigado materialismo existencial daquela época, as pessoas se perderam um pouco. Mas, graças a Deus, anos depois, a gente ainda vê que com a evolução tecnológica, cultural, social, o homem já evoluiu bastante. E quando saiu dessas épocas de barbárie, de antiguidade, lá na antiguidade, e nós chegamos hoje na nossa época, nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Saímos lá da antiguidade primitiva e avançamos para uma época de convicções próprias, e as nossas lutas são... ainda existem as lutas, ainda tem os problemas existenciais, mas hoje nós vivemos um outro tipo de problema, um outro tipo de dificuldade. E aí nós adentramos já essa evolução modernista, né? E tem um ser humano menos preparado para ouvir e saber interpretar melhor o que é realmente a vida eterna e o seu objetivo nesse planeta. Muitos vieram após Jesus, né, para lapidar suas mensagens, conforme a lei de amor, e por fim surge a nossa doutrina espírita. E muitos desses que vieram, Francisco de Assis, né, são espíritos que ajudaram muito a abrir os olhos, os nossos olhos lá no passado, né? A própria Joana d'Arc, espíritos que de alguma forma, irmãos que de alguma forma, com desvelo e amor, trouxeram para a gente um entendimento do que Jesus, da notícia da Boa Nova, do que Jesus queria que nós fizéssemos com as nossas vidas, com os nossos entendimentos. E aí, diante disso tudo, nós ainda tivemos, como eu falei agorinha, a chegada da doutrina na nossa vida, que também vem como uma boa nova. Que boa nova, né? O Espiritismo
trazido por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nosso Allan Kardec, aprimora o nosso entendimento, a nova doutrina partindo da análise do curioso fato das mesas girantes que chegaram e que virou uma febre em Paris, né? E essa época, metade do século XIX, analisando friamente o que poderia explicar tal fenômeno partindo das teorias basilares físicas e de outras áreas do conhecimento, surgem as comunicações espíritas. E com as comunicações espíritas, as coisas ficam mais fáceis para nós, né? Através das transmissões mediúnicas, que trazem notícias para a gente do mundo de lá, do outro lado, quando a gente parte, a gente não morre, né? Que continua a nossa vida e que nós temos que nos melhorar lá, tanto lá, e que chegando aqui nós temos que lutar pela nossa reforma. Isso tudo é uma boa nova, que as coisas, que tudo não se acaba, que temos a oportunidade de reviver, de reiniciar, e as comunicações mediúnicas nas quais um médium intermedia o processo comunicativo servindo por meio pelo qual os espíritos se expressam nas suas mensagens do mundo espiritual aos encarnados. E aí vem todas outras boas novas que trazem notícias de que as coisas não estão perdidas, né? E, nesse sentido, vem unir com a mensagem de Jesus, né? Só fortalece em nós esse sentido de que tudo nessa oportunidade é uma boa nova. Tudo nessa vida é uma boa nova. Se a gente tiver olhos de ver essa oportunidade que Jesus nos traz. Que nada está perdido, que o amor, que a presença de Deus está em nós. E nesse sentido, Jesus, em sua mensagem, vem buscando elucidar a humanidade sobre a necessidade de reformar seus atos e a maneira de enxergar a vida à luz do amor ao próximo. Já dizia que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, elucidando acerca da necessidade do homem de remodelar a moral e sentimentalmente, vendo o mundo de outra forma, assim que chegar aqui, a gente ter uma nova oportunidade. É a evolução de si mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra isso também. No capítulo 4, o mestre reforça essa fala, no capítulo 4. E aí a gente, com o Espiritismo, né, que tem pessoas que acreditam que nós não temos Jesus dentro da doutrina espírita, né, que o cristianismo é só para os evangélicos e para os católicos. Já fui interpelada nesse sentido. E eu digo que se não fosse Jesus, que seria de nós? Todas as religiões, né? Porque ele é o nosso governador, é ele que direciona o nosso mundo, ele que acreditou que esse planeta tem jeito e trouxe para nós essa oportunidade, nos dá essa oportunidade a cada dia, a cada momento. E aí a gente chega ao entendimento seguinte, que nesse texto que eu encontrei aqui, fala que conclui-se que a doutrina do Mestre Jesus fincou-se em diversos ensinamentos que mudaram o rumo da humanidade, ou pelo menos de uma parcela considerável da mesma. E quando evoluída, a sociedade foi esclarecida acerca das verdades espirituais, através da doutrina espírita.
Contudo, observa-se que mesmo apresentando seu lado científico e também filosófico, o Espiritismo tem a sua base alicerçada na doutrina de Jesus. E é por isso que tem autoridade moral e é fincada em fatos, comprovados e pendurados até o tempo de hoje, esclarecendo mais e mais os seguidores. Então, o que nós concluímos é que a doutrina espírita, embasada nos ensinamentos de Jesus, traz para nós a todo momento a boa nova. É onde a gente, nas nossas dificuldades diárias, nós aprendemos a entender, aprendemos a não sofrer tanto, ou se sofremos diante das dificuldades, nós entendemos de alguma forma o porquê daquele sofrimento, que a gente não está aqui por acaso, que acaso não existe, que Jesus sabe de todas as coisas, que Ele deixou para nós o exemplo. E a história traz para nós essa notícia de que nada está perdido. E Ele nos trouxe a boa nova com notícias boas, notícias felizes de que não estamos ao léu. Existe um Deus, existe a oportunidade de evolução e que depende de nós. Não podemos ficar parados. Devemos ter sempre a certeza de que o mundo não está perdido, ele está onde ele tem que estar. E que Deus é por nós sempre. E essa fala de que o amor de Deus é o que nos move, é o que nos direciona, fortalece-nos cada vez mais para fazermos mais e mais o bem e nos direcionarmos na nossa evolução. Nós vamos chegando aqui no final do nosso trabalho, da nossa conversa, deixando claro que estamos no mês de Jesus e que com Jesus o nosso governador, que se predispôs a estar conosco, a lutar junto conosco pela nossa evolução, ele acreditou em nós. Então, nós temos que acreditar também. Fazermos o nosso melhor. Lutar a cada dia. Não reclamar tanto das coisas ruins, dos momentos difíceis, porque temos conosco Jesus. E está chegando o momento do Natal de Jesus. Que possamos trazer para os nossos lares, não só no Natal, né? Mas ficar com essa lembrança do Natal abençoado por Jesus, da luz que Ele traz para o nosso mundo, do amor que foi deixado por Ele aqui e está entre nós, que nós só temos que buscar força nesse amor, nessa oportunidade que Ele nos dá de ser o nosso amado irmão, de ter a sua presença em nossos corações e, por que não, em nossos lares, nesse Natal. E trazer a união, a família, trazer para dentro de nossos corações essa oportunidade bendita. E nós vamos fazer a leitura aqui de um trecho do livro Antologia Mediúnica do Natal, de espíritos diversos, psicografado por Chico Xavier também. Esse livro é do ano de 1967. Então, ele tem exatamente 53 anos e traz para a gente notícias maravilhosas. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, fica encantado, porque traz cada mensagem linda falando sobre Natal, poesias. Os espíritos transbordam de luz nesse livro. E eu vou ler exatamente a mensagem número 1,
que fala de Jesus para o homem. Finalizando nossa conversa sobre Boa Nova, né? Vou ler de Jesus para o homem, que é do Espírito Emmanuel. E ele fala assim: e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz. Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O mestre desceu para servir. Do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, da estrela à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia do gênio à sublime a convivência dos pecadores, do governador do mundo a servo de todos, do credor magnânimo a escravo, do benfeitor ao perseguido, de salvador a desamparado, de emissário de amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato dos ladrões, de doador da vida eterna e sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Jesus, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Que a paz de Jesus possa estar conosco. E vamos iniciar a nossa prece final, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de conversar sobre isso, esse tema, Boa Nova, e que possamos refletir um pouco mais sobre a Boa Nova que Jesus nos trouxe, sobre esse sentimento que ele se renova em nós a cada momento, que possamos ter fortaleza e sabedoria para lidar com as dificuldades nossas de cada dia. E levemos o nosso pensamento a Jesus, dizendo assim: Senhor, aqui nos encontramos mais uma vez, agradecidos pelo teu amor, pela tua presença entre nós. Fortaleça, Senhor, em cada um de nós a vontade de aprender e de nos melhorar. Direciona, Senhor, ao sofredor do corpo e ao sofredor da alma o amparo necessário para o seu dia a dia. Ilumina, Jesus, o coração mais duro da face da terra e fortalece, Senhor, o teu amor em todos aqueles que estão necessitando de amparo. Fica conosco, Pai, amparando e orientando o nosso dia a dia, e que possamos, felizes e contentes, terminar a nossa conversa de hoje dizendo graças a Deus, e que assim seja. Muito obrigada por todos que estiveram aqui conosco. Uma boa noite e, por que não dizer, um Feliz Natal.